Convido você a orar nesse momento. Nosso Pai querido, louvado, Senhor, exaltado, magnificado, glorificado seja Deus o nome. Prazer, Senhor, nós temos de estar na Tua casa, alguns acompanhando pela internet. Que alegria, Senhor, podermos, Senhor, estar na Tua presença. Colocamos, Deus, a continuação da Tua presença em nosso meio. Agora queremos, Senhor, abrir a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. Aceita, Deus, a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Nós estamos numa série especial chamada Paz com Deus. Nós temos estudado sobre a importância de estarmos em paz com Deus. O tema é uma vida de prova. Já convido você a deixar sua Bíblia aí. Frequenta o espaço, já sabe. Projeta na tela, mas é importante que você abra sua Bíblia. Devido à quantidade de textos que a gente vai ler, eu realmente coloco na tela para que possam acompanhar. Malaquias 3, verso 10 diz: provai-me, lembrando que o tema é uma vida de prova. Deus diz: provai-me nisso, Senhor dos exércitos. Malaquias capítulo 3, verso 10. Quando vamos no Salmo 34, no verso 8, o salmista diz assim: ó, provai e que o Senhor é bom. Há outros textos na Bíblia que não a provar quem é Deus, ou provar o próprio Deus, de modo que fico com esses dois textos. Quando Madre Teresa de Calcutá viajava, ela sempre guardava os de avião, leva ali um lanche. Ela fazia questão de pedir aos comissários de bordo para guardar o que sobrasse para ela distribuir aos pobres. A vida dessa mulher foi incrível. Ela dizia, né, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Fato. Não era raro que as pessoas lhe dessem dinheiro para suas obras quando encontravam em alguma viagem. Certa vez o copiloto do avião passou recolhendo doações com seu cap. Ela tinha essa credibilidade devido à sua vida, uma prova de amor aos pobres. Questionar. A vida de Madre Teresa, uma vida que provava que ela de fato tinha para com os pobres. Mas como sabermos que a prova de é Deus? Primeiro, o ato da criação é uma prova da propriedade de Deus. Veja o que Hebreus capítulo 11, verso 3. Eu não sei, mas eu gostaria de convidar os que estão aí andando para lá, para cá, para se sentar. Seria bem interessante a gente concentrar em um momento muito especial a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3. Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pelo quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E a Bíblia diz, Salmo 33, verso 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. De modo que a Bíblia apresenta que o ato da criação é uma prova da propriedade de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 10, no verso 14, ainda lemos o seguinte: eis que os céus e o céu dos céus são de quem? Do Senhor teu Deus. A terra e tudo que nele há. Tudo que existe, queridos, no universo é de Deus. Veja o que diz o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Inclusive nós, o nosso tempo, o seu tempo, os nossos talentos. Olha aí, quanta gente talentosa aqui, estava aqui na frente, quanta gente talentosa aí sentada. As coisas, tudo que possuímos, pertence a Deus. Pedro, a primeira carta a Pedro, no capítulo 4, no verso 11, na linguagem de hoje, diz algo interessante. Diz: quem prega a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Faça assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Agora olha que informação importante. A quem pertencem a glória e o poder para todo sempre. De modo que poderíamos resumir assim: a quem pertence tudo? Pertence a Deus. Nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos,
até as nossas habilidades, tudo pertencem a Jesus, e não somente isso. A glória e o poder devem ser para Ele para todo sempre. É o que a Bíblia nos orienta. Aliás, a Bíblia também diz que a prata e o ouro é do Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, verso 8. No livro Conselhos sobre Mordomia, aliás, eu preciso dizer, sempre as mensagens são baseadas na Bíblia, e sempre gosto de citar os escritos de Ellen White. Nós acreditamos que essa mulher foi muito usada por Deus. E nós temos dezenas de literaturas disponíveis. Chegamos a doar, a dar. Outro dia fizemos aqui uma promoção de uma coleção. Quem está lendo está sendo abençoado por ela. De modo que, nesse livro, Conselhos sobre Mordomia, ela diz o seguinte: Ele, se referindo a Deus, nos cumula de seus benefícios seus. Somos-lhes devedores do alimento que comemos, da água que bebemos, da roupa que vestimos e do ar que respiramos. Sem a sua, de Deus, especial providência, o ar estaria cheio de pestilência e de veneno. Ele é generoso, benfeitor e preservador. Ou seja, o ato da criação é uma prova da propriedade de Deus. Ele é o dono de tudo. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que existe pertence a Deus segundo a sua palavra. Deus deseja que o ser humano se devolva a Ele. Veja o que diz o Salmo 37, verso 5. O salmista expressa esse pensamento dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas qual é o desejo de Deus? Que você se entregue, que você confie. Não se preocupe, a Bíblia diz que o mais pode deixar que Ele resolve. Deus deseja que o ser humano se devolva a Ele. Longe de Deus, não somos felizes nem completos. Porém, esse ato de devolver-se a Deus não é um ato simplesmente de palavras, não é um ato simplesmente romântico, feito de palavras bonitas, mas deve ser uma experiência prática na vida daqueles que seguem a Cristo. Há um terceiro ponto, que Deus não precisa de nossos recursos. É interessante isso. Ele não está interessado no seu dinheiro, no que você tem, mas uma coisa, Deus tem um interesse tremendo no seu coração. Mas é interessante que Ele espera que sejamos fiéis a Ele no dízimo, porque é uma lei da vida. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 21. Deus quer o nosso coração. Mas olha o que diz Mateus 6, verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. E alguns relutam com a ideia de serem fiéis a Deus nos dias, nas ofertas. E dizem, mas Deus quer o meu coração. Sim, Deus quer o seu coração. Deus quer o meu coração. Mas Deus quer o meu e o seu coração, porque onde está o nosso tesouro, aí vai estar o quê? O nosso coração. Não é à toa que esse é um dos assuntos mais falados na palavra de Deus. O assunto no que se refere ao dinheiro, às bênçãos que Deus nos confere. Esse é o segundo assunto mais falado na Bíblia. Sabendo disso, o inimigo de Deus tem deturpado de forma tremenda que falar num assunto como esse dentro da igreja, como pastor, às vezes se torna desconfortável. Tem gente roubando, tem gente enganando, tem se usando para o seu próprio prazer. Mas a gente fica tão feliz. Eu fico feliz de ser pastor de uma igreja muito transparente. Pastor de uma igreja que tem um compromisso com aquilo que é recebido, que é devolvido para a manutenção da casa de Deus e para a pregação do Evangelho. Por isso a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Deus quer o nosso coração. Veja o que diz Provérbios 23, verso 6. Dá-me, filho meu, o quê? O teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus quer o seu coração. Porque Ele sabe que tudo que você tem de mais importante, você vai guardar no seu coração. E Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Há uma citação do Caminho a Cristo, um outro livro fantástico. A autora diz, o coração inteiro tem de render-se a Deus. Ou do contrário, não se poderá, jamais se apoderar, jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. Por natureza, estamos alienados de Deus, estamos separados de Deus. Estamos
né, longe da sua presença. E ela diz o seguinte: se você não se render totalmente o seu coração a Ele, não tem como ser transformado. Alguns até aceitam a mensagem de salvação, algumas ideias do cristianismo, mas quando partimos para o que diz respeito à fidelidade a Deus, em alguns aspectos, mas destaco aqui a fidelidade nos dias das ofertas, alguns dizem, não, peraí, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Há um segundo ponto, a prova agora não de quem é Deus, já vimos quem é Deus. Deus é o dono de tudo. Aliás, por ser dono de tudo, Ele não precisa de nada que é nosso. Mas Ele deseja o nosso coração, porque aí onde está todos os nossos tesouros estão no nosso coração. A prova de quem é o ser humano? Primeiro, a guarda de sábado prova que o ser humano é dependente de Deus. É importante. Foi estabelecido para nos lembrar de que Ele é o dono do nosso tempo. Não falei sobre a questão do tesouro, dízimos, mas olha que coisa interessante. Nós provamos que somos dependentes de Deus quando nós guardamos o dia do Senhor. Eu relembro, não para ser salvo, porque fomos salvos e entendemos que dependemos inteiramente de Deus. Que o nosso tempo não é nosso, mas pertence a quem? A Deus. E o mandamento diz, lembra-te. Sabendo que a humanidade iria esquecer, Deus começa com lembra-te. Eu já adiei 2 vezes essa série, que nós iremos começar aqui, a série Lembra-te. Todos os lembra-te da Bíblia. Alguns sábados iremos estudar. Um deles é esse daqui, ó. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem o teu servo, nem a tua serva, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, nem a pessoa que se hospeda na sua casa. Por quê? A Bíblia diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O mandamento do sábado começa dizendo, lembra-te. Nós temos a facilidade muito grande de esquecer daquilo que é importante. Ao devolver o sábado ao Senhor e guardá-lo como dia santo, estamos reconhecendo que Ele é o dono absoluto do nosso tempo. Isso é muito importante. E que nos emprestou esse tempo para que pudéssemos viver. Nós temos uma vida emprestada pelo nosso Deus. E nós reconhecemos isso quando nós guardamos o dia do Senhor. A prova de quem é o ser humano. O manual de saúde na Bíblia prova que o ser humano tem um dono. Quando olhamos para as leis de saúde, por exemplo, já no começo do mundo, Deus chega para Adão e Eva e diz, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas de toda árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que é que Deus está dizendo? Está dizendo assim, olha, no jardim do Éden, Deus deu ao ser humano tudo para comer, porém separou uma árvore para ele. Ele disse assim, ó, dessa não come. Eu sempre digo que Deus é uma prova de amor. Dá 7 dias e diz, um dia é meu, que na verdade é dele, mas é nosso, porque é um presente de Deus. Deus diz, eu te dou tudo, você me devolve o dízimo, a 10ª parte. E assim Deus sempre pede uma prova de amor, né, do ser humano. Pode comer de tudo, menos dessa. É uma forma como se Deus estivesse dizendo assim, olha, peraí, você tem um dono, você deve fazer o que Deus quer, não o que você quer. Hoje, não tem mais uma árvore, mas nós temos recomendações muito claras na Bíblia de como devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, do que devemos comer, o que não devemos comer, o que devemos praticar, o que não devemos praticar. Eu fico muito feliz porque depois de um pouco mais de um mês que nós estamos correndo, eu já diminui no cinto, né? Eu fui colocar, eu falei, olha só que coisa legal, né? É bom, não é esse o motivo, mas não é legal ter saúde, disposição. Está precisando também baixar aí, bora lá, vamos correr, né? Praticar exercício, cuidar da saúde, se abster de comidas imundas. Quando se falamos de comidas imundas, comidas proibidas, segundo a palavra de Deus.
O apóstolo Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E alguns dizem assim: pastor, mas eu faço o que eu quero. Na minha vida mando eu, na vida de um cristão não manda você. Você não pertence a você mesmo, o seu corpo não é seu, ele é de quem? De Deus. Por isso a Bíblia nos ensina que devemos honrar e glorificar a Deus em tudo, quer no comer, quer no beber, em qualquer outra coisa. Deus também é o autor dos talentos e usá-los para o reino, a seu serviço, prova isso, que Deus, quando nós reconhecemos, a turma da música, quando eu uso para adorar a Deus, quando eu crio um ministério, eu estou dizendo assim, esse dom, esse talento vem de Deus. E só faz sentido, eu só reconheço quando eu devolvo a Deus através de uma vida de serviço. Deus é o dono de nossas faculdades e talentos. Por isso, devemos, como diz o apóstolo Paulo, quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de quem? De Deus. Tudo para a glória de Deus. Olha esse texto do livro Olhando para o Alto, da mesma autora. Nossa vida não nos pertence. Eu destaquei algumas partes. Ela é de quem? De Cristo. Tudo é dele e devemos utilizar nossas faculdades realizando a vontade de Deus. Vigiai e orai, sedes incansáveis ao cumprir sua vontade de coração. Olha que interessante. Usai toda a capacidade a vós confiada. Você está usando toda a capacidade que Deus lhe deu para o seu reino? Todos os seus talentos estão sendo usados para a glória de Deus? Ou você tem enterrado o seu talento? A palavra de Deus mostra que um dia Deus vai requerer, Ele vai dizer assim, olha, vem cá, cadê os talentos que eu te confiei? Você conhece a parábola? Não, eu enterrei, mas como enterrou? Era para ser multiplicado, dividido, para que outras pessoas fossem abençoadas. Usai toda a capacidade a voz confiada, como um tesouro sagrado para ser usado, compartilhado com outros, o conhecimento e graça recebidos. Dessa forma, corresponderia ao propósito pelo qual Deus concedeu a vós. Ou seja, só faz sentido o talento que você recebeu, se for usado com toda a sua força, com toda a sua capacidade. Há um quarto ponto que quero destacar. Fala justamente sobre a devolução dos dízimos. Devolver o dízimo prova que reconhecemos que Deus é o dono de nossas posses. A Bíblia diz, você conhece? Malaquias 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Alguns dizem assim, a casa do tesouro é o meu coração. A casa do tesouro é a igreja que eu frequento, por isso que eu pego o dízimo e eu compro coisas para a igreja. Em outro momento eu vou explicar o que é a casa do tesouro. Que linguagem é essa tirada do Antigo Testamento? O que era a casa do tesouro no Antigo Testamento? E por que a igreja entende da mesma forma que a casa do tesouro? Aí eu vou explicar em outro momento. Trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor. Zezé, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Trazei todos os dízimos. Alguns trazem parte dos dízimos. Consta lá no sistema da igreja adventista. E são considerados pela igreja como dizimistas. Mas eu posso ter uma outra renda que eu não estou dizimando. E a Bíblia ensina, e a Bíblia diz que temos roubado a Deus. Essa autora chega a dizer que o maior pecado que o ser humano pode cometer é defraudar, é roubar ao Senhor os dízimos e nas ofertas. É um assunto muito interessante, muito, às vezes até esquecido, né? O dízimo é a parte de tudo que nós temos. Na realidade, tudo que temos pertence a Deus. Já falamos no início. Ele nos empresta, Ele nos confia para sermos seus mordomos. E nós reconhecemos que tudo vem de Deus. Veja que texto lindo. Alguns dizem, o dinheiro é meu, faço o que eu quero. Esse é um pensamento pagão, não um cristão. Veja o que diz.
Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás, veja, do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. De onde vêm as riquezas? De Deus. De onde vem o seu salário? De Deus. De onde vem a força para você se levantar, sabe, ir para o trabalho, passar o dia todo trabalhando, é o quê? A força vem de quem? De Deus. E quando reconhecemos isso, quando devolvemos ao Senhor o dízimo, nós reconhecemos que Deus é o dono das nossas posses, que Deus é o dono de tudo. Conselho sobre mordomia, sobre esse tema da administração. Essa autora diz: Deus tem direito sobre nós e tudo que temos. Seu direito está acima de qualquer outro. E em reconhecimento desse direito, ordena que lhe demos uma parte proporcional, fixa, de tudo o que ele nos dá. É tão justo isso, não? Ele não cobra mais do rico, nem menos do pobre. É uma parte proporcional, fixa. Essa parte específica é o quê? O dízimo. Sob a direção do Senhor, foi-lhe consagrado nos tempos mais remotos. Quem criou o dízimo? Deus. Em que tempo? Lá atrás. Os tempos mais remotos. A prova de confirmação. Já falamos sobre a prova de quem é Deus, a prova de quem é o ser humano. Como confirmamos essa prova? Se Adão e Eva obedecessem, provariam a sua escolha. Veja esse texto. A obediência é uma prova. Deus criou o homem para a sua glória, para que depois de haver sido a família humana testada e provada, pudesse tornar-se uma com a família celestial. E olha o que ela diz: era propósito de Deus admitir no céu a família humana. E a condição era: se mostrasse obedientes a cada uma das suas palavras. Deus cria o Éden, coloca o ser humano, e era desejo dele que eles fossem testados, provados, para que estivessem aptos, que era o desejo de Deus, admitir a família humana, Adão, Eva e todos que viriam no céu. Mas para isso eles precisavam ser obedientes às suas palavras. Deixa eu falar uma coisa: vocês acham que a história mudou? Não. Deus quer nos admitir no céu, sim ou não? Sim. Precisamos o quê? Se mostrar obedientes a cada uma das suas palavras. Adão devia ser provado para ver se era obediente, como os anjos leais, ou se seria desobediente. Felizmente foram desobedientes. O uso das posses prova quais são nossas prioridades. Esse é um assunto bem recorrente aqui no Espaço Novo Tempo. Prioridades. Jamais, olha o que diz esse texto sobre conselhos de mordomia. Jamais devemos esquecer que somos colocados sob prova no mundo a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Então estamos aqui sendo provados, preparados para um dia estarmos na vida futura, na eternidade. Agora veja essa frase, é muito forte. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Qual é o contexto que ela está escrevendo isso? No contexto da fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Muitas das vezes, o que nos impede é a questão de não termos a prioridade correta, de não reconhecermos quem é Deus. E ela diz que nenhum está assim para um dia entrar no céu. Como pode? A Bíblia diz que quem rouba não vai entrar no céu. E a Bíblia deixa claro que quando tomamos a parte que é de Deus, nós estamos roubando a Deus. Esse é um assunto bem sério. E às vezes, como eu falo, esquecido de ter falado. Deus nos prova aqui concedendo-nos pós-temporais, para que o uso que disso fizermos possa revelar se nos poderão ser confiadas riquezas eternas. Como levar alguém que é infiel aqui na terra para o céu? Onde vai ter portões de pérola, o chão de ouro. Imagina, um ladrão no céu, ele vai ficar doido. Tem que ser fiel aqui. Ele chegar lá, ele vai ver tanto ouro, as pessoas pisam, como eu falo aqui nos mandamentos de Deus, para ter ouro aqui na terra. E no céu, aqueles que guardam seus mandamentos e obedecem a Deus, um dia irão pisar no ouro. Mas como ficaria alguém
e rouba no céu. Não seria muito legal. Ele ia ficar doido, muito ouro, muita coisa boa. Por isso que não dá. A Bíblia fala que não entrarão, né? Em 1 Pedro capítulo 1, verso 7, finaliza esse pensamento dizendo sobre provações, a importância de ser aprovado nessas provas. Ele diz, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Qual o motivo das provações? Das provas, para mostrar que a nossa fé é o quê? Verdadeira. Eu sempre repito aqui uma frase, provas vão e provas vêm, para mostrar quem é quem. É fácil ser fiel quando tudo está bem, mas as provas são para mostrar se a nossa fé de fato é verdadeira. Olha o que ela diz. O apóstolo diz, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro. Que lindo isso, não? A nossa fé vale mais do que qualquer coisa dessa terra, do que o ouro, qualquer tesouro. Ele diz, a fé que vocês têm vale mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue o quê? Firme. Qual que é o propósito das provações? Qual que são os propósitos? Qual que é o propósito de Deus com as provações? Que a nossa fé continue o quê? Firme. Aí olha que lindo. E assim vocês receberão a aprovação. É preciso ser aprovado nas provas. É preciso ter aprovação no momento da provação. Ele diz, e assim vocês receberão a aprovação. E ele termina de forma muito linda. Glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Há diferentes formas. Chega ao final dessa mensagem. Há diferentes formas de provar, diferentes formas do ser humano provar sua lealdade a Deus. Falamos sobre algumas. Deus disse, todo o tempo é meu, mas eu te empresto agora para que proves, para que reconheça que eu sou o dono do seu tempo. Eu peço que me devolvas o sábado. Um exemplo, né? Peço também para que me devolva os seus talentos, o seu corpo. Eu empresto para você o corpo, para que possas viver. Mas a prova que você reconhece que eu sou o seu dono é que você vai cuidar desse corpo. Você vai se abster daquilo que lhe faz mal. Você vai alimentar seu corpo somente com as coisas que eu te digo. Isso é uma prova de amor. Finalmente ele diz, tudo que tu tens, carro, casa, dinheiro, tudo é meu. Eu te empresto para provar e para você reconhecer que eu sou o dono. Você vai me devolver a parte que lhe peço, o dízimo, as ofertas. O dízimo não é, repito, o dízimo não é porque Deus precisa de dinheiro. Tire isso da sua cabeça. Aqui o pastor administrador financeiro da Missão Sumarense. Pastor, se alguém aqui deixar de dar o dízimo, a igreja continua assim ou não? Ela existia antes da gente e vai existir depois. Com o seu dízimo, com a sua devolução, com a sua fidelidade, a igreja vai continuar. Mas Deus te dá o privilégio, repito, Deus não precisa de dinheiro. O dízimo não é porque Deus precisa, tire isso da sua cabeça, repito. Afinal de contas, já lemos, Deus diz, minha prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele chega a dizer algo interessante no Salmo 50, verso 12. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Olha que interessante, Deus conversando ali com o salmista, ele diz, ei, se eu tivesse fome, eu não preciso pedir nada para vocês. Porque tudo que tem no mundo é de quem? É meu. Mas Deus dá-nos o privilégio de sermos fiéis no que diz aos dízimos e nas ofertas. Por fim, a maior prova é a batalha contra o próprio eu. Falamos de muitas provas de fidelidade. Sábado, na questão do cuidado, nosso corpo, o tempo, os talentos. Mas a maior prova é a batalha contra o próprio eu. Veja esse texto, do Caminho a Cristo. Esse é um livro fantástico, já falei aqui várias vezes. Leiam. Deus deseja curar-nos, libertar-nos. Mas como isto requer uma completa transformação, uma renovação de nossa natureza toda, é necessário rendermos inteiramente a Ele. Olha o que ela diz. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida.
Deus diz assim, vem, seja fiel. O eu diz, não. Faça, Deus. Aí o eu diz, não. Vai, não vou. Fica, não, não fico. Lembra, não quero lembrar. Essa é a maior batalha, a renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus. Requer o quê? Luta. Mas a alma, a vida tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Por fim, amigos, como diz o apóstolo Paulo, pois não faço o bem que eu quero. Romanos 7, verso 19. Mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Essa é a maior luta que já foi travada, ferida. A luta contra o próprio eu. O nosso eu é egoísta. O nosso eu, ele está corrompido, diz a palavra de Deus. Ele é contrário às coisas espirituais. O apóstolo Paulo chega a dizer, como sou infeliz. Na versão Almeida, Revista Atualizada, diz, desventurado homem que sou. Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Você sabe que era uma pena capital em Roma. Se assassinasse alguém, a pena era você carregar esse defunto sobre suas costas. De modo que esse corpo da morte acabava transmitindo doenças, até que então finalmente a pessoa via a óbito. E o apóstolo Paulo se refere ao pecado e ao egoísmo, à nossa natureza pecaminosa. Ele se refere dessa forma. Quem me livrará? Como sou infeliz, desventurado homem que sou. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Olha que interessante. Mas a resposta vem no verso 25. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não por força, não por guerra, diz a palavra de Deus, mas pelo Espírito do Senhor. Não é o pastor que vai colocar o desejo no seu coração de ser fiel a Deus. Não é seu pai, sua mãe. Tem uma influência isso quando criança. Mas chega um momento que, se você permite, é Jesus Cristo que vai te dar a alegria e a felicidade de demonstrar essa fidelidade através das formas como aqui apresentamos. Tendo entendido que Deus... Aliás, no final do século XVIII, na Inglaterra, um fazendeiro estava trabalhando no seu campo quando viu um grupo de caçadores montado a cavalo se aproximando da sua fazenda. Havia um de seus campos, um plantio que não poderia de maneira alguma ser pisoteado por cavalos, e ele ordenou a um de seus empregados: feche a porteira, disse ele, daquele campo, e não abra em hipótese alguma, disse ele ao jovem. Logo os cavaleiros se aproximaram e lhe ordenaram que a porteira fosse aberta. E o menino disse: eu não posso abrir. E um dos caçadores diz: eu sou o Duque de Wellington e ordeno que abra essa porteira para que os meus amigos passem. O Duque de Wellington foi aquele que venceu Napoleão, né? Ele diz: eu ordeno, abra a porteira. E o menino tirou o seu boné, sinal de respeito, bateu ali continência, disse: eu entendo, mas eu devo conservar essa porteira fechada, porque assim disse o meu senhor. O Duque tirou o seu chapéu e agora, batendo continência para aquele menino, disse: respeito esse menino, ou o homem que não sucumbe à ameaça e subornos para cometer um erro. Ou seja, eu respeito esse menino pela sua fidelidade ao seu Senhor. O menino provou a sua lealdade. Dessa forma, queridos, tendo entendido nessa manhã que neste mundo nós estamos à prova, para saber se Deus pode confiar em mim e em você. Deus quer confiar a cada um de nós suas riquezas eternas, muito além do que esse mundo pode oferecer. Entendendo que nada nesse mundo é nosso, nada é seu, que tudo que você tem é de Deus. É interessante que você decida nessa manhã, primeiro, se devolver completamente a Deus. Não pela metade,
mas se entregar completamente a Deus. Eu desafio você a ser fiel a Deus no que diz respeito ao seu tempo. Tire tempo para estar na presença de Deus. Dos 7 dias que Deus lhe dá, seja fiel no que diz respeito ao sábado. Desafio você a cuidar do seu corpo, se abstendo de tudo aquilo que a Bíblia diz que é prejudicial. Cuidando, se exercitando, usando aí os remédios da natureza que estão disponíveis a cada um de nós. Descansando. Desafio você também a ser fiel a Deus com seus talentos. Você passou todo esse ano e a gente já está chegando no final do ano. Como você tem usado seus talentos? Vocês são pessoas talentosas. Talvez seja o lugar que tem mais talentos por metro quadrado aqui na cidade de Imperatriz, aqui no Espaço Novo Tempo. Eu creio nisso. Mas precisam ser usados para Deus. Seja qual for, eu desafio você a fazer isso. Também desafio você a usar aquilo que Deus tem lhe dado, seus recursos, as posses, seu dinheiro, tudo que Deus lhe confiou. Use para a glória do nosso Deus. Vai chegar o dia que o nosso dinheiro não vai servir mais para nada. Essa autora que eu tanto citei, ela disse que quando chegar esse dia, alguns vão dizer assim, puxa vida, se eu soubesse, eu teria sido mais liberal, teria doado mais para alcançar mais pessoas. Mas não fizeram. E o dinheiro vai ser como lixo, não vai servir mais para nada. Essa igreja não ensina que você tem que vender tudo e dar para Deus. Não. Deus não pede isso. Essa igreja ensina que tudo que nós temos vem de Deus. E como diz o salmista, e da sua mão devolvemos a parte que lhe cabe. Nós iremos continuar falando sobre esse assunto nessa série. Eu quero continuar aprofundando esse ato de adoração. A maior prova que nós enfrentamos nessa vida é a batalha contra o próprio eu. Que possamos dizer com o apóstolo Paulo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Não é o eu que manda em minha vida, mas Cristo que vive em mim. Para que assim você possa estar em paz com Deus, ter a sua vida provada. Você possa cada dia provar que de fato você está em paz com o nosso Deus. Leve esse assunto a sério. Isso é um tema que envolve salvação. Eu falo do fundo do coração. Eu quero ser salvo. Eu quero um dia estar no céu, mas eu quero estar com a minha igreja no céu. Quero orar pela sua decisão. Você que acompanha pela internet, se Deus fala com você, você precisa se reconciliar com Deus no que diz a um desses assuntos. Você também aqui está aqui conosco. Eu convido você a fechar os seus olhos para assim colocarmos a nossa decisão nas mãos desse Deus maravilhoso. Nosso Pai querido, louvamos, Senhor, o Teu nome pelo privilégio que temos de estar em Tua casa, acompanhando pela internet. Uma mensagem, Senhor, que fala de uma vida que prova. Que a nossa vida venha provar a cada dia, Senhor, aos seres celestiais, às pessoas que nos cercam, principalmente ao nosso Senhor Jesus, que nós escolhemos viver uma vida de obediência, Senhor, ao Teu lado. Não tem como estar em paz contigo, Senhor, roubando o tempo que o Senhor nos deu. Não tem como estar em paz contigo, Senhor, não cuidando do corpo, do templo do Espírito Santo. Não tem como estar em paz contigo se temos tantos talentos e não temos usado, Senhor, para o avanço do Teu reino. Não tem como estar em paz contigo, Senhor. O Senhor tem nos confiado, Senhor, tesouros aqui na terra. Esses tesouros não têm sido usados, Senhor, para o avanço da pregação do Evangelho. Portanto, Deus, a nossa decisão nessa manhã é: ajuda-nos a provar a nós mesmos que nós pertencemos a Ti. A provar que o nosso coração prove da alegria, Senhor, da vida de uma obediência ao Teu lado. Não para que alcancemos a salvação, mas porque fomos salvos. Não para que sejamos salvos somente, mas para que não venhamos nos perder. Não pelo medo,
mas pelo amor e pelo reconhecimento que tudo que há nesse mundo é teu, e a nós foi confiado ser uma porção de tudo isso. Ajuda-nos, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, venhamos fazer tudo para a glória do teu santo nome. Eu entrego, Deus, a nossa decisão, nosso desejo em tuas mãos, e faço isso em nome de Jesus. Amém.